Bom dia, meninas, tudo bem? Então, nós vamos continuar falando aí, a gente falou sobre reprodução, né? Os tipos de reprodução, né? Sexuada e assexuada. E hoje a gente vai falar sobre as transformações dos seres vivos. O corpo está em constante transformação, né? O que caracteriza as fases do ciclo vital de uma pessoa. Então, a gente passa por várias etapas na vida humana. E acontece um monte de transformação, né? Tanto transformações físicas quanto transformações psicológicas. E os seres humanos, desde o início dos tempos, os estudiosos, pesquisadores, querem explicar esclarecer, né, como é que esses seres humanos se formam, como eles crescem, como eles se desenvolvem. Antes do descoberto do microscópio, não sabia que a união da célula, né, masculina e feminina, né, do espermatozoide e do óvulo, formava o zigoto, né, e só foi possível depois da aparição do microscópio. Mas desde lá, do tempo de Aristóteles, do filósofo Aristóteles, ele já sabia que as características hereditárias eram passar de pai para filho, porque as pessoas tinham semelhanças, né, físicas. Então ele descobriu isso, que as características eram transmitidas dos pais para os filhos. E ele descreveu isso como genética, que é a ciência que estuda as transmissões de características hereditárias, ou seja, passar de geração em geração, de pai para filho, de filho para dos avós, para os netos, bisavós. A gente carrega, né, heranças desde dos nossos tataravós. É muito comum, às vezes, uma tia, assim, às vezes mais velha, nossa, falar assim: nossa, você parece muito com a tia fulana de tal, você parece muito com um tio tal, né? Tem o cabelo igual, o olho igual. A gente ouve muito isso. Por quê? Porque a gente carrega as características da nossa família inteira, não é só do pai e da mãe, é da família toda, dos avós, dos primos, né? Às vezes a gente parece mais com um tio, uma tia, do que às vezes com o próprio pai e com a mãe. E isso tudo se dá devido à genética. Bem, e as fases da vida adulta são várias. Né? Desde a fecundação, né, que acontece lá quando o óvulo e o espermatozoide se encontram formando o zigoto, até a gente morrer. Esse crescimento, né, esse desenvolvimento desde o zigoto lá até a velhice, a gente chama de ciclo da vida. E isso acontece com todos os seres humanos e também com seres vivos, aliás, né? Não só com seres, a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. É o ciclo vital. E nos seres vivos, eles chamam essas fases, tem nomes próprios. Por exemplo, a infância. A infância inicia logo depois que a gente nasce. Quando a gente está dentro do útero, né, a gente quando se forma a célula, a gente é chamado de zigoto. Depois a gente passa a ser chamado de embrião, né? Até, eu acho que, não sei se é o primeiro mês. Depois a gente passa a ser chamado de feto. E depois que a gente nasce, a gente vira bebê. E aí, após o nascimento, começa então a infância, que vai se estender até os 12 anos de idade, mais ou menos. Né? Nessa etapa, então, acontece os traços de personalidade, a linguagem, né? A compreensão da vida social. A criança começa a participar das primeiras organizações, né? Como a família, a escola, a igreja. E é muito importante a alimentação nesse período, que é o período de formação da criança. Depois vem a adolescência. Na adolescência, com o final da infância, começam as fases das descobertas e alterações comportamentais, que se estende dos 12 aos 18 anos. Nessa fase, né, muita gente fala, é a fase da aborrecência, que o adolescente, né, não quer saber de nada, tudo é enjoado, tudo é chato, tudo é mico. Mas isso tudo é normal, gente. Todos nós passamos, eu passei por isso, vocês estão passando, né? É tudo normal desde que exista respeito entre as pessoas. A gente pode ter opiniões diferentes, mas a gente tem que ter respeito pela opinião tanto dos nossos avós, pais, como também eles também precisam respeitar vocês, né? Desde que haja respeito entre essas
gerações, tudo se resolve, né? Depois a gente chega na fase adulta. Essa fase adulta começa a partir dos 18 anos, né? E aí nessa fase é onde vocês vão descobrir onde vocês vão trabalhar, em que vocês vão trabalhar, vocês vão pegar mais responsabilidades do que vocês já têm, né? Aí deixa de ser só aquele estudante, vocês vão ter pensar na carreira de vocês, né? Decidir o que vocês vão ser para a gente chegar na velhice. Alguns estudiosos dizem até que a velhice começa aos 35 anos, que aos 35 anos existe um médico especialista para idosos que é chamado geriatra, que aos 35 anos a gente já começa deve começar a visitar esse geriatra para cuidar da gente. Mas assim, para estudos, a velhice começa um pouco depois, né? Às vezes, quer dizer, tá variando muito na realidade. Segundo os novos estudos agora, uma pessoa idosa é só depois de 70, né? Antes a pessoa a partir dos 50 já era idosa. Agora depois de 60, agora já é a partir dos 70. Por quê? Porque a média de vida está aumentando. Antes as pessoas morriam com a média de vida era 30 anos, depois passou para 40, para 50. Agora a média de vida já é 80 anos. Então está se prolongando. Então vai dizer que a idade idosa já é mais de 80. Mas, de todo modo, já é a velhice. E na velhice a gente perde um pouco da elasticidade, por isso que a gente começa a ter rugas, né? Igual a tia. Dificuldade para realizar determinados movimentos. Então, alguns dificuldades também, algumas deficiências nos nossos órgãos também, porque na verdade quando a gente estuda lá mitose e meiose, a gente vê que as células se duplicam, né? Elas vão se renovando. Na velhice essa duplicação, essa renovação celular, ela vai sendo de forma mais lenta, então a gente vai morrendo e a gente vai perdendo a velocidade. Eu sei que parece assim meio trágico, meio macabro até, mas na biologia a gente diz que a gente não viveu mais um ano, a gente morreu mais um ano. Então quer dizer, eu já morri 50 anos, minhas células já morreram 50 anos. Então é assim, a cada dia a célula vai morrendo, o corpo vai morrendo a cada dia, né? Então a gente morreu tantos anos. Só que assim, fica muito feio falar isso, é melhor falar que a gente viveu, né? Contar o tempo de vida da gente é até mais bonito. E a expectativa de vida das pessoas tem se aumentado graças aos avanços da medicina, ao acesso a uma boa alimentação, uma alimentação regrada, as condições de vida mais favoráveis. Hoje em dia existem muitas máquinas que fazem o trabalho das pessoas antigamente, né? Antes as pessoas tinham que lavar a roupa na mão, hoje já se lava em máquina de lavar, né? Existem máquinas de lavar louça, tudo se tornou mais fácil. Então as pessoas também prolongaram o modo de vida delas e o tempo de vida delas, tá? Melhorou o modo de vida e aumentou o número de idade da pessoa. E com isso também aumentou muito o número de idosos no mundo também. Existem continentes, então, que eles são considerados continentes idosos, principalmente a Europa, porque poucos jovens e mais idosos, né? Então ele é considerado assim um continente mais velho, porque tem poucas crianças e jovens, mas a idade adulta e a velhice e os idosos em maior quantidade. Bem, então vocês vão fazer o exercício da página 28, que fala sobre as fases, e vão fazer a página 31 também, do Já Conquistei, que é uma revisãozinha do conteúdo que eu trabalhei na quarta-feira com vocês, tá bom? Então, um beijinho, bom final de semana. Tchau, tchau.